TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Alô, Sérgio Sanita, meu parceiro, bora lá tabelar. Dia bastante movimentado hoje com este PCA 15 e esta deflação. Deixa eu já trazer o César Menotti e o Fabiano pra cantar aqui, ó. Eu vou fazer um leilão. Sim, porque são 9h52, 10 da manhã a cobertura completa no mercado à vista. Então já vai se ajeitando no home broker aí, nobre investidor, operador. Sanita, o dólar tá em R$ 5,32. A curva de juros nessa deflação de setembro recuando cerca de 30 pontos base em média. E o Indifut sugerindo uma abertura forte para o Ibovespa. Quais os destaques de hoje? Bem-vindo. Bom dia a todos. Realmente o mercado aí deu uma melhorada hoje, mas foi muito pesado, né? Se nós somarmos aí sexta-feira e ontem, pegar o EWZ aí, que é o ETF que representa o Brasil lá na Bolsa de Nova York, né? Obviamente tem o peso do dólar, mas se somarmos aí os 2 dias de queda, teve praticamente 10% de queda. Então, cenário bastante estressado. Hoje acabou animando aí na abertura esse PCA baixo aí do consenso, trazendo a expectativa de que a gente possa ter uma redução da taxa de juros antes do que esperado, né? Se mantivermos aí a inflação controlada. Então hoje, depois de 2 dias de queda forte, especialmente nas empresas aí mais sensíveis a essas taxas DIs, né? Dado que teve um estresse bem grande nos últimos 2 pregões, hoje a gente pode ver novamente uma recuperação aí do setor imobiliário, setor de varejo e consumo, é o que a gente espera. Contudo, eu trouxe os destaques de ontem. E ontem a gente teve um mercado realmente muito pesado. Apenas 3 empresas no Ibov subiram e subiram bem levinhos. Então, o meu destaque aí das 3 altas de ontem, na verdade, foram BDRs, tá? Exatamente porque o dólar estava mais forte e essas empresas outperformaram seus ativos alvos lá na Bolsa Americana. O primeiro destaque ontem foi Microsoft, MSFT34, subiu aí mais de 3%, depois da longa pernada de queda, volta a virar a média de 9 para cima. Se tivermos uma recuperação boa lá no mercado americano, pode ser sim uma ação, um BDR que comece a virar sua tendência de baixa para alta, até porque chegou, né, na região de suporte relevante ali na faixa dos R$51. Obviamente que o dólar é para o bem e para o mal, como o dólar está caindo hoje, ela pode aí, deve underperformar o seu ativo-alvo, Microsoft MSFT, lá na Bolsa de Nova York. Contudo, se tiver uma recuperação muito grande hoje, a gente deve continuar com um view mais otimista aí para as BDRs aqui da Microsoft que negociam na B3 e a gente, quem sabe, comece uma virada de tendência, dado que o papel saiu ali de uma queda, né, na última pernada da metade de agosto, agora para meio de setembro, né, finalzinho aqui de setembro, de quase 20%. Então foi um dos destaques. Outro destaque, a Apple, que também aí com os seus BDRs teve uma boa alta de 2,85%. Chegamos ali numa região de suporte da média de 100, voltamos a virar a média de 9 para cima, ganhamos inclusive a média de 21. A partir daqui, se tiver força para romper a média de 200, que passa ali na faixa dos 82,70, a gente começa novamente também a trazer uma expectativa um pouco mais altista para os BDRs da Apple, vindo buscar ali uma região dos 88 e depois um pouco mais acima ali a dos 91, né? A máxima aqui foi 90,78 no caso do BDR aí da Apple. Vamos ficar de olho. Só não pode voltar a mostrar fraqueza e perder essa média de 100 ali nos R$78, porque aí sim continua no seu viés mais forte de queda. E outro destaque, outra BDR aí, Google, GOGL34, ontem acabou subindo 2,79, né? Todas subiram muito próximas ali. Voltamos a virar a média de 9 para cima. Se a recuperação lá fora for forte, também a gente pode começar a vislumbrar uma mudança de tendência no BDR, dado que também chegou numa região de suporte ali, né, muito próximo da mínima de maio, já caiu bastante nas últimas semanas, e com uma potencial recuperação lá fora, o papel também está bem factível aí que comece uma inversão de polaridade e o início de uma recuperação. Então, infelizmente, nosso mercado pesou bastante hoje. Os destaques que eu trouxe de alta foi ali de BDRs. Destaque de baixa, aí esse teve para escolher à vontade, né? O maior destaque aqui de baixa foi Gafisa, caiu muito forte ontem, mais de 19%, fechando ali na mínima do dia, R$ 9,11, teve um grupamento de ações, então 9 ações se transformaram em uma,
Papel que negociava aí, né, a um patamar bem baixinho de valor, próximo lá de R$1, e aí acabou com esse grupamento trazendo um ajuste nos preços, e aí bateram forte no papel, inclusive fechou abaixo da mínima de julho, ou seja, renovou a sua máxima histórica. A gente olha aqui, ó, o papel está numa forte tendência primária de baixa, né, papel aí bem difícil, uma empresa bem complicada, bem complexa, que segue forte numa tendência de baixa. Obviamente que depois de cair quase 20% num dia, pode ser, inclusive num dia de DIs menos estressadas, mais tranquilas, que a gente veja um leve repique aí em Gafisa até a média ali, média de 9 pelo menos, mas a tendência aqui, por enquanto, segue baixista, dado que perdemos tanto o fundo aí imediatamente anterior, como a mínima do ano. Então o papel que realmente pesou demais, ficaria de fora, até que o papel conseguisse efetivamente ali fechar acima da média de 100, virando médias para cima, iniciando um zigue-zague ascendente. Outro destaque de queda, Porto Belo, um papel que vem muito forte, né? Trouxe uma belíssima valorização de julho para cá. Papel aí teve uma valorização de quase 100%, 97%. Ontem deixou uma barra de ignição bem baixista, de 7,5% de queda, um volume acima da média, fechando muito próximo da mínima. Então, caso não reaja hoje imediatamente e volte ali para cima dos 10,5%, é um papel que pode trazer uma correção um pouquinho mais forte, até a média de 50 períodos, que passa ali nos 9,50, né? Não vai mudar de maneira efetiva ainda a sua tendência, porque o papel vem numa forte pernada de alta, mas sim pode começar uma correção um pouquinho maior, e caso essa correção comece aí a se desenhar nos próximos dias, exatamente ali nos 9,5 é a primeira região de suporte, junto com a retração de 382 lá nos R$ 9,30. E o último destaque de queda, 3R Petróleo, né? O petróleo queda forte aí nos últimos pregões. A 3R ontem caiu quase 7%, 6,83%, volume de queda aí tanto ontem quanto na sexta-feira foi grande. A gente vem estressar a média de 50 e caso não reaja também de maneira imediata, é um papel que pode trazer uma pernadinha um pouquinho mais firme de queda, rumo aí à região de mínima da metade de agosto, ali na faixa dos 32,80. Vamos ficar de olho, dado que o cenário aí de baixa de commodities deve continuar, é bem provável que o petróleo continue, consequentemente as Junior Oils trazendo uma pressão um pouco mais vendedora aí no curto prazo. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos que os nossos ouvintes já mandaram pra gente. Começando com o pedido da Thaís Shine aqui na Station. Ela quer a análise de Copel CPLE 6. Vamos lá, CPLE 6 apresentou uma queda forte ontem, né? 3,51%. Não é comum por uma empresa defensiva aí, né? Como é o setor de energia elétrica, geração, transmissão. E agora a gente pode ler por um prazo, inclusive, um pouco mais amplo, a leitura aqui de um padrão de reversão baixista, que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro. Então a gente, à medida que vem a perder essa neckline, essa linha de pescoço, começa a projetar essa distância para baixo. E um sinal importante foi que ontem, papel com volume, né, perdeu a média de 200 e perdeu, inclusive, fechou abaixo dessa região de fundo aí da metade de setembro. Então, caso não reaja de maneira imediata, volte a virar médias para cima, quebre essa linha de tendência aqui de baixa, o papel tende a continuar num viés mais baixista, buscando ali, ao meu ver, esse topo de setembro do ano passado, ali na faixa dos 6,20, 6,30, como um suporte mais resiliente para o papel, mas muito cuidado, que o papel pode estabelecer um viés mais baixista a partir daqui. Beleza, vamos então com o pedido do André. Ele pediu 2 papéis, Sanita, Magalu e BRF. Então vamos com esses. Magalu ontem apresentou uma queda forte, segue ali com a briga, né, na média de 200 períodos, bateu ali no final da semana passada, não conseguiu vencer, mas segue aí numa tendência bonita de alta, zigue-zague ascendente. O papel só fica pesado se perder essa região de fundo aí dos R$4, né, começar um zigue-zague descendente. Eu acredito que o papel deve continuar a sua recuperação. Ontem realmente foi um dia meio atípico, né, de estresse generalizado, os DIs estressaram bastante, acabou afetando bastante a empresa aí de consumo e varejo, e não foi diferente com o Magalu, mas graficamente segue muito bonita. Para continuar essa tendência, vai precisar nos próximos pregões aí vencer a região de 4,70 a 4,85, ali onde passa a média de 200. Nesse contexto, fica livre para buscar a retração de 6,18 lá nos 5,34 e depois o topo de abril lá nos R$ 7,38. Beleza, e o segundo era BRF. BRF, vamos lá.
O setor de proteínas está muito pesado, não é diferente com o Brasil Foods, vem numa longa pernada aí de queda, né, em setembro, pancada para baixo, aí faz uma recuperaçãozinha, pancada para baixo, mas veja que não consegue nem tocar direito a média de 9, tá caindo reto, né, sem descanso. Isso não vem acontecendo apenas com o Brasil Foods, mas o setor aí de proteínas como um todo. A gente já tinha uma perspectiva negativa para o papel, dado que ele bateu aí, né, 2 vezes de maneira relevante aí na média de 200, deixando um topo triplo aqui, e à medida que ele perdeu a região de fundo, sim, era bem provável que ele replicasse essa distância para baixo. Se a gente projetar aqui a máxima até a mínima desse movimento, é um papel que pode continuar assim num viés mais baixista, rumo ali aos R$12. Obviamente que está esticado, tem espaço por um respiro, mas se for um respiro fraco que não consiga virar médias para cima, é um papel que deve continuar num viés mais baixista, aí buscando essa região dos R$12. Muito pesado papel aí, o setor de proteínas como um todo tá bem baixista e eu ficaria de fora nesse curto prazo. Beleza, e o Sávio, primeira vez o Sávio aqui no nosso WhatsApp, mandando Localweb, LWSA3. O Localweb é um ativo que foi na frente dos seus pares, né? Enquanto a gente estava fazendo mínimas mais baixas aí, até julho, o papel deixou uma mínima ali em maio e veio fazendo fundos mais altos. Então ele já estava melhor, né? Já estava mais forte que seus pares aí desde lá do mês de maio. E à medida que o papel rompeu essa região do 7,30, trouxe uma pernada muito forte de alta rumo ao topo de abril. Então ela foi na frente, começou a mostrar uma correção nesse curto prazo, um descanso técnico diante de toda essa pernada, e agora o papel sim está numa zona bem interessante aí para se avaliar a compra, essa retração de 3,82 de toda essa pernada de alta aí, o papel tem a média de 200 e a média de 50 como um suporte nessa faixa dos 8,80 a 8,70, se segurando aqui, voltando a virar médias mais rápidas para cima e começando o zigue-zague, é um papel que pode voltar facilmente a testar essa região dos 11,30 e vencendo aí sim, a gente começa num viés mais altista no papel, que teria uma resistência mais forte lá acima, que foi um topo de dezembro do ano passado na faixa dos R$15,90. Só volta a ficar feia se perder, né? Média de 50, média de 200, aí pode trazer uma correção até os R$8 e depois novamente ali aos 7,30, que foi o topo importante que foi rompido anteriormente. 10:04, boa Sanita, o Ibovespa vai se mexendo e vai para cima, 0,23% de ganho, 109.367 pontos. A moeda americana recuando 1,34% a R$5,326 e a curva de juros pedindo a menos, cerca de 29 pontos base, é bem para baixo a curva de juros hoje. Alô Magalu, em leilão, tá sugerindo o leilão aqui uma alta de 2,7% para os papéis. Vamos ver se isso se confirma. Eu vou dar uma atenção, Sanita, primeiro para o nosso chat do YouTube, primeiro para o Flávio Paiva. Ele pede Romi para você. Olá, Romi foi um grande destaque aí, né, dos últimos pregões. Ontem, nem mesmo com toda a alta que o papel apresentou aqui, ó, desse fundo do dia 16 para a máxima de ontem, a gente está falando aí de 7 pregões e 35% de alta. Então nem ontem, com o mercado tão pesado assim, o papel conseguiu desenvolver um movimento de queda. Caiu 0,17, praticamente estável, né? Mas realmente está bem eufórico, bem esticado aqui no curto prazo. Eu não entraria nesses níveis olhando a operação para alguns dias. Se você está olhando o carrego, talvez possa fazer sentido. Mas nesse contexto, eu aguardaria uma correção no tempo ou no preço. E aí depois dessa correção, sim, a simetria começa a ficar convidativa para se avaliar a entrada no papel. A gente está rompendo aí essa região de topo ali do início de fevereiro, na faixa dos 16,80, mas chegou aí muito esticado, muito eufórico. Então correções curtinhas dão oportunidade para a gente buscar o próximo nível ali nos 19, 19,30, papel que mostrou bastante força. Agora, se você estiver falando do contexto para carrego, aí sim, né, é um papel que está desenhando aqui para a gente um padrão de ombro, cabeça a ombro, tá com a média de 100 ali como resistência imediata, vencendo aí, pode continuar a sua tendência. Mas mesmo no semanal, a gente olha, o papel na semana passada subiu 28%. Então seria até saudável que mesmo no semanal a gente tivesse uma semana mais corretiva, mais tranquila, para melhorar a simetria e continuar a sua recuperação. Mas realmente um destaque muito grande. Quem entrou no rompimento aí da faixa dos R$14, parabéns. Quem não entrou ainda, eu aguardaria um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência para melhorar a simetria aí do trade. Às 10h06, deixa eu trazer um gancho que chegou a merecer urgente do painel Mover Pro hoje mais cedo, nós pagamos essa informação,
e que a gente pode cruzar com o que se espera para as negociações de hoje. Inclusive, esse papel já saiu de leilão. Eu estou me referindo à VEG. A VEG que anunciou um investimento de 660 milhões de reais nos próximos 3 anos na produção aqui no Brasil. Pois bem, VEG já saiu de leilão, está caindo 0,66%. VEG 3 está em R$ 30,31. O que o gráfico revela? Tendência de alta muito bonita aí para a VEG, né? Veja que o papel está fazendo topos e fundos mais altos, o famoso zigue-zague ascendente, agora precisa romper esse topo aí de setembro, que foi 32,23, rompendo aí, o papel fica livre para buscar o topo de abril, lá na faixa dos 35,80, tá muito bonito, mas obviamente para quem está de fora, o trigger para compra seria o rompimento aí dos 32,20. Para quem está carregando, nada a se preocupar por enquanto, só mostraria a fraqueza se viesse começar um zigue-zague descendente, especialmente perdendo a média de 50, que é o que vem sustentando aí no curto prazo o preço. Um abração para o Marcelo Lebedenko. O Marcelão tá na área aqui e pede BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil, né? Ontem caiu muito forte, 4,62, é um papel que tem componente eleitoral forte, então muito cuidado com isso. Tecnicamente está testando a retração ali de 3,82 e a média de 50, na faixa dos 38,5. Teve uma puxada muito forte, saindo dos 31 para os 43 reto ali, sem descanso. E agora tem uma leitura, né, de um topo duplo ali em andamento. Então não compraria agora o papel. Pode ser que ele traga uma correção um pouquinho mais ampla se perder esses 38,5. Inicialmente ali até a faixa dos 37, 37,15. E se mostrar realmente fraqueza, 35,70. Como falta muito pouco tempo para a eleição, eu aguardaria aí o resultado do primeiro turno, né? E aí a gente tem, né, esses papéis de empresas estatais, Petrobras e Banco do Brasil especialmente, um componente eleitoral mais forte. É claro na campanha, nos programas dos candidatos, se o Lula for eleito, ele falou que é totalmente contra a privatização da Petro e Banco do Brasil. Ao passo que se Bolsonaro for eleito, muito possivelmente, no decorrer do seu segundo mandato, possa ser que aconteça a privatização dessas empresas. Então são cenários completamente diferentes se candidato A ou candidato B vencer, né? Essas empresas são estatais e tem que colocar isso na conta. Tecnicamente, deve continuar um viés mais baixista e perder os 38,5. Se mostrar força a partir daqui e voltar a zigue-zaguear, aí fica livre para buscar os 43,20 e depois se romper aí sua máxima histórica lá nos R$45. Felipe Rodrigues te manda um abração, diz que você é um monstro, Sanita. E, inclusive, o Adair Barreto também tá por aqui prestigiando o nosso programa. Bom dia, parece que hoje vai dar tudo certo, vai dar bom. O Thiago Bruno Ramela tá na área e pede soja 3, o papel em que ele tá ligado aqui. Soja 3, Sanita. Opa, valeu aí, obrigado ao ouvinte. Soja 3 vem numa tendência de alta, mas trouxe uma pernadinha aí que pode preocupar no curto prazo, né? Nos últimos pregões trouxe uma correção, já abriu aí, né? A negociação hoje vai com uma alta de 0,80, mas eu ficaria atento se o papel fizesse movimento de pivô, perdendo essa região de fundo, perdendo ali a média de 50 períodos e a média de 100 na faixa dos 12,20, pode trazer um viés mais baixista, um viés corretivo a partir daqui, né? O papel estava muito forte, já perde essa linha de tendência e se fizesse um movimento de pivô de baixa, fica feio. Inclusive vai desenhar nesse cenário um padrão aí de ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão baixista. Só animaria aí no curto prazo se voltar a virar médias mais rápidas para cima e mostrar força suficiente para romper a máxima de setembro, que foi ali a faixa dos 13,73. Muito bem, Sanita, vamos para os chorinhos da vida. Quais os últimos papéis que você separou aí, Diego? Vamos lá, eu separei primeiro o pedido do Roberto. Ele tá querendo saber sobre Uzi Minas. Ô, Sanita, Uzi 5. O Minas segue muito fraca, né? Ontem caiu muito forte, 4,60 de queda. A gente segue no cenário de queda de commodities, China muito fraca, então o papel segue numa tendência forte de queda, renovou mínima no ano, e o alvo desse pivôzão aqui fica lá nos 6,84. Então só vejo compra se o papel quebrar essa linha de tendência de baixa, virar médias para cima, iniciar um zigue-zague ascendente, e provavelmente o cenário só vai acontecer se o minério melhorar, a China tiver uma melhora no curto prazo. Por enquanto segue bem pesado aí setor de siderurgia e mineração. Do setor, a minha top pick aí para carrego, também não vejo trade, mas para carrego, se eu fosse entrar hoje, seria Vale. Segue num momento bem mais interessante do que CSN e Uzi Minas. Beleza, Sanita, só uma leve correção, ele tinha pedido o ZIN 3, papéis ordinários. O gráfico difere muito de Uzi 5, Sanita?
O Zin 5 é mais líquida, né? Mesmo cenário baixista, é verdade que o Zin 3 ainda não renovou a mínima do ano, mas está com toda a cara e toda a pinta de renovar, tá? O Zin 3 tem menos liquidez, então é mais difícil aí você comprar no preço que você quer, sair no preço que você quer. Recomendo aí, se você não estiver olhando dividendo, nada disso, que negocie aí, faça trade na Zin 5, tem melhor liquidez, mais fácil de entrar e sair. Mas o cenário baixista permanece, a única diferença é que não renovou a mínima do ano ainda, que está ali na faixa, na verdade, ali de julho, 15 de julho, 7,76. O papel fechou ontem ali na faixa do 7,94. E aí vamos pro pedido do Saulo, ele pediu análise de Americanas. Americanas foi a melhor aí do varejo ontem, né? Acabou se segurando novamente, tá uma barreira impressionante esses 17,55. O papel ficou 6 pregões consecutivos tentando vencer aí ontem, não conseguiu. Tinha tudo para vencer, chegou a bater na máxima do dia, 17,95, fechou 17,48. Hoje já está em negociação aí subindo bem, 3% de alta, negocia R$18. Se o papel fechar bem, aí começa sim a apresentar uma bela simetria para buscar os 20,31, foi a máxima do mês de agosto, depois R$23, né? Alvo do fundo duplo junto com a média de 200. É a que tem mais assimetria olhando aos pares, aí Magalu e Via, porque ela subiu muito pouco em relação às mínimas do ano, mas para estabelecer realmente uma tendência mais forte, precisa aí fechar acima de 17,5, romper essa região aí dos 20,30. Aí fica livre, né, para buscar mais acima dos 23. E se a gente olha o topo de abril, é um papel que tem muito espaço até lá. No topo de abril ali, final de março, início de abril, o papel estava negociando a mais de R$35. Hoje ele ainda está na faixa dos 17, então a simetria segue gigantesca para o papel. Muito bem, meu caro Sanita, do meu lado de cá, o triunce jogador, Leozão da Massa, pede conga pro Sanita. Cogna tá forte, né? O papel vem numa tendência de alta no curto prazo, subiu muito forte aí na segunda-feira passada, onde teve aquele discurso do Lula com o Meirelles, que ele falou do FIES, ali subiu quase 10%, fez o pivôzinho, mas o que me chama a atenção em Cogna aqui é o semanal. Olha o semanal do papel desenhando um belíssimo fundo duplo. Se essa semana fechar acima dos 3,13, é um papel que no decorrer das próximas semanas aí aponta para os 4,30, o alvo do fundo duplo, e o papel no topo ali de junho do ano passado estava na faixa dos 4,90, então vale ficar de olho, dado que esse é o topo de abril, né? O parâmetro que a gente está olhando para a maioria dos papéis como uma resistência relevante, rompendo aí é um papel que desenha um belíssimo fundo duplo e pode ter uma recuperação mais forte, olhando aí para um cenário de final de ano. Bom, e nós só temos tempo para mais um papel, e eu vou encaminhar o comentário do Davi Jorge Zulinski, até porque ele faz um apelo aqui inadiável. Ele diz assim: vendi até a pia da cozinha para investir em Via 3. O meu PM tá em R$3,28. Que Deus me ajude! O que você pode dizer pro Davi? Você não é Deus, né, Sanito? Mas o que você pode dizer olhando pro gráfico? Olha, o gráfico vai te ajudar quando o Via romper a média de 200, é o que vem segurando o papel aí como resistência e a média de 50 como suporte. Está muito próximo de conseguir romper, as varejistas aí seguem uma simetria muito convidativa e Via está subindo agora 2,80. Então fechando o dia melhor aí, especialmente até o final da semana rompendo essa média de 200, começa a apontar ali para o topo de agosto, onde foi R$3,74 e depois topo de abril lá nos 4,40, a simetria segue muito bonita aí também para Via, Magalu e Americanas. Ô Sanita, você foi ligeiro, eu tenho até 10h15 contigo, então vai dar para encaminhar mais um papel. Deixa eu dar uma moral aqui pro Bruno Ricardo Correia. Valeu, Brunão. Ele pede PSSA3. É o ticker em que ele tá de olho, tá ligado. O que é que você pode dizer com base no gráfico? O papel vem numa pernada muito forte de alta, contudo, né, subiu aí 37%, que para uma seguradora é bastante coisa, mas trouxe uma correção aí que pode preocupar no curto prazo, uma pernadinha de queda, vai rompendo a linha de tendência de alta, então se fizer um repique até a média de 9, um pivô de baixa, é um papel que começa a trazer um estresse aí mais forte no curtíssimo prazo, podendo buscar ali a região dos 20,5 na média de 50 e mostrando um pouco mais de fraqueza, caso esse movimento aconteça, média de 200 e de 100 períodos ali na faixa dos 19,5. Volta a mostrar força, se segurar nesse suporte aí dos 21,20, voltar a virar médias para cima e conseguir força para romper a máxima da semana passada ali, que foi 23,12. Se conseguir, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, abre espaço ali para buscar os 24 e depois uma região mais forte ali de resistência na faixa dos R$26. Obrigado, viu, Sanita? Um abração em você. Fica bem, até amanhã. Valeu, até amanhã, abraço.
TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.